Seja bem-vindo à 25ª aula do curso de HTML e CSS para iniciante. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre background e plano de fundo usando imagem aqui no nosso CSS. Então você pode usar CSS para adicionar efeitos de fundo a qualquer elemento do HTML. Para definir uma cor de fundo de um elemento, use a propriedade background, que você já conhece aí, a gente já vem usando nos nossos exemplos passados aí. Então nesse caso aqui, eu criei um box, uma div, passei uma div aqui no HTML e estou estilizando ela aqui no CSS. Então eu passei aqui uma altura de 200 pixels, uma largura de 300, passei aqui o background color de blue, que deixou o nosso box, deixou o box azul, um color, uma cor aqui branca para deixar o texto branco dentro desse box, e um font size aqui de 35 pixels e um pad para dar um espaço aqui dentro do box entre o texto e o começo aqui do bloco, ok? Então é dessa forma aí, nada de novidade para você que já vem acompanhando o curso aí. Também, além de usar aqui cores aqui no nossos blocos, a gente pode usar também imagem para deixar aqui uma imagem como plano de fundo. Então, para adicionar uma imagem de fundo a um elemento, use a propriedade background image. Então, em vez de usar aqui a background color, você usa a background image, passa a sua URL e entre parênteses aqui você passa a sua imagem, tá? Passa a tua pasta, se ela estiver dentro de uma pasta, o nome com a extensão dessa imagem que vai ser chamada. No caso aqui eu baixei uma imagem do Google, passei aqui esse bg.png, eu vou mostrar para vocês aqui, tá aqui na pasta. Então eu baixei essa imagem que ela tem um fundo transparente, ela não tem fundo, só as estrelas mesmo, e a extensão dela é PNG. E eu diminuí ela, deixei ela com 200 de largura e 156 de altura, para a gente fazer nossos exemplos aqui. Então, você passando dessa forma, você vê que a imagem ela vai ficar aqui de plano de fundo 100% no nosso bloco, tanto horizontal quanto na vertical. Então, vamos ver outras propriedades aqui que a gente pode usar para ir combinando aqui. Então, nesse próximo aqui, então, você pode determinar uma imagem de fundo se repita dentro do bloco ou não. Então podemos usar a propriedade background repeat. Então nesse caso aqui você tem essa propriedade background repeat e eu passei aqui o no repeat. O que acontece? Ele chamou a minha imagem, mas não se repetiu dentro do bloco. Então ele mostra a imagem aqui do tamanho real dela, 200 por 156, e ela para aqui, tá? Então é assim que você faz para você trabalhar, se você quer deixar ela repetir ou não. Vamos ver outros exemplos aqui, que eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui. Então, eu peguei aquele arquivo lá de propriedade de texto, que estava aberto aqui no Notepad++, vim aqui em arquivo, salvar como, e salvei esse arquivo aqui com o nome de background, -css.html. Abri ele aqui no navegador. E aí eu passei esse bloco, essa div aqui, estou estilizando ela aqui no CSS. Então dei um tamanho para ela de 400 na largura, 300 na altura, um font size de texto, aqui vocês já conhecem, e um pad de 20 pixels para dar um espaço aqui dentro do box. E eu passei aqui também um background color, você vê que você pode ir combinando aqui as propriedades, tá? Então o nosso color aqui é meio cinza abaixo da imagem. E aí, logo depois eu passei aqui a imagem, URL, e passei essa imagem que eu falei para vocês que está lá na pasta. Eu não precisei passar uma pasta aqui antes da imagem, porque ela está na mesma pasta do nosso HTML. Então, só basta você chamar aqui o nome da imagem e a extensão dela, que é PNG. Nesse caso aqui, ela está se repetindo. Então, vamos colocar aquele nosso background repeat. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu não quero que ela se repita, então eu vou colocar o background repeat, no repeat. Ponto e vírgula aqui para finalizar. Então tá aí. Então agora a imagem ela não está se repetindo, ela está mostrando aqui o tamanho real dela, que é de 200 de largura por 156 de altura. E o resto do nosso bloco aqui está sem nada. Então vamos supor que você queira repetir essa imagem apenas na horizontal.
Então você usa essa mesma propriedade e aqui, em vez de você passar no repeat, você passa um tracinho e você passa aqui o X, que é o na horizontal. Então vou salvar e vou atualizar. Você vai ver que ele repetiu apenas na horizontal. Então se você aumentar aqui o tamanho do teu box, não interessa, ele vai aumentar. Aí o teu box vai aumentando e ele vai fazendo aí 100% na horizontal. Caso você queira passar isso aqui na vertical, você passa o Y. Então ele vai fazer isso apenas no Y, não interessa o tamanho do box. Então ele vai fazer aí 100% no Y, tá? Ele vai pegar o tamanho da imagem real aqui, que é de 200, e vai passar aqui a repetir na vertical, tá ok? Então deixa eu voltar aqui para no repeat, que eu não quero que se repita. Então coloco aqui no repeat, tracinho aqui. Então beleza, vamos ver outras propriedades que temos aqui. Outra coisa que você pode fazer também é posicionar o seu plano de fundo. Então você usa aqui esse background position. Então você passa aqui o background position 100, ele deu um espaçamento aqui de 100 pixels aqui do topo e do left. Vamos ver lá então como é que fica isso aí. Então vou passar aqui o background position e a gente vai passar um valor aqui de 100 pixels. Vamos atualizar. Então você vê que ele deu um espaçamento daqui no topo e na vertical. E se você não quer que ele dê esse espaçamento no topo, o que você faz? Você dá um espaço aqui e você passa o zero, que ele trabalha com left, right e top e boot. Então você passando o zero aqui, ele já vai fazer apenas aqui na horizontal. Então ele pegou 100 daqui para cá. Se você, por exemplo, inverter isso aqui, colocar 0 ali no left, ele vai fazer apenas aqui no topo. Então ele zerou aqui e ele deu esse espaçamento daqui para cá. Então é assim que você trabalha com posicionamento aqui no CSS. Então vamos ver o que mais a gente tem aqui. Temos também esse background attachment, que é a gente põe o valor dele como fixed. O que acontece? Ele vai criar ele vai colocar nossa imagem fixa aqui e ele vai criar essa barra de rolagem quando o teu texto é muito grande, maior que o bloco, e quando você rolar isso aqui, o texto ele vai rolar acima da imagem e tua imagem vai ficar fixa, tá? Vamos fazer esse exemplo então. Então eu vou tirar essa posição daqui, deixa eu ver se é necessário tirar. Não, deixa ela aí mesmo, eu vou deixar ela aí mesmo. E eu vou passar agora aqui esse background attachment aqui e vou passar o fixed. Deixar a imagem fixa aí dentro do nosso box. Mas para que isso funcione, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto aqui, vou copiar ele e aí eu vou colar ele aqui várias vezes até mais ou menos aqui para ele criar ali a barra de rolagem para gente. Então o que vai acontecer? Você viu que o texto ele passou do nosso bloco, o nosso bloco acaba aqui, ele tem um 300 de altura. Como que a gente resolve esse problema? A gente vai usar uma propriedade chamada overflow aqui do CSS. Essa propriedade ela te dá a opção aí de criar barra de rolagem aqui, o scroll no nosso bloco. Então quando o texto passar aqui no suportar aqui dentro de 300, ele vai criar esse scroll pra gente aí. Então a gente coloca aqui overflow alto. Então vamos atualizar. Então tá aí, ele criou agora aqui, ó. E você vê que como com essa propriedade aqui é background attachment fixo, nossa imagem aqui ela fica fixa. Então por mais que você role aqui, ó, o seu scroll, o texto ele vai andando sobre a imagem, mas a nossa imagem fica fixa. Então você vê muito isso aí nesse site, principalmente site com parallax, né? Então é bem bacana isso aí. Outra coisa que você pode fazer também, você tem mais uma propriedade aqui, que é o background size, que você pode aumentar também o tamanho aí da sua imagem. Então vamos ver aqui, o background size. Vamos passar aqui o background, então, vamos passar aqui o background size, vamos colocar aqui, por exemplo, um valor de 300 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Então você viu que ele aumentou a imagem. Então você pode aumentar também a imagem. Ele funciona
a mesma coisa aqui, ó. Você pode passar, por exemplo, aqui, ó, 100. Então fica 300 por 100. Olha só. Então ele pegou aqui no nosso horizontal e na vertical 100. Então você pode aumentar. Então se eu aumentar aqui, por exemplo, para 300. Olha só, ele aumentou 300 aí, mas continua fixo. Então bacana, né? Então vamos ver o que a gente tem ainda mais aqui. Para a gente passar sobre o background. Então, podemos usar a propriedade background para definir todas as propriedades de plano de fundo de uma só vez. Então você tem... lembra da fonte que a gente pode passar lá as propriedades da fonte de uma única vez? Aqui também você pode fazer isso. Então, em vez de você passar aquele monte de background e tal, você passa apenas os valores aqui. Passa a imagem, no repeat e fixate. Então vamos fazer isso? Para que isso funcione, você tem que deletar tudo isso aqui. Tem que deixar apenas o background. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deletar tudo isso aqui. Vou deletar também esse aqui. Que ele não vai funcionar mais. Quando você usa essa propriedade aqui, ela assume todos, tá? E aí você passa aqui o background. Passa a sua imagem aqui, a URL normal. Só que antes do ponto e vírgula, você passa as outras propriedades. Então, por exemplo, eu quero passar no repeat. E você passa aqui, eu quero passar fixate. Você passa também aqui. Então, vou salvar e vamos ver como é que vai ficar. Então tá aí, continua funcionando a mesma coisa. E você pode passar também o resto. Vamos tentar passar aqui, por exemplo, um 100. Ele não funcionou dessa forma, porque a gente passou apenas o valor. Vamos tentar passar o outro valor aqui. Ah, então tá aí, você tem que passar os dois valores aqui para ele funcionar. Então tá aí, tá funcionando do mesmo jeito, você passou apenas em uma linha, tá? Depois você dá uma olhada como que você passa, não sei se tem uma... Eu acho que não tem uma ordem para você passar aqui não. Você vai passando aqui os valores, ele vai entendendo o que que você está passando aqui. Então beleza pessoal, sobre o background é isso, sobre o plano de fundo também. Espero que você tenha gostado dessa aula, e se você gostou, dá joinha, compartilhe com seus amigos, comente, e eu aguardo você aí na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e clique aí no sininho para receber notificação de novos vídeos. Então até mais.